Olá, bem-vindo e bem-vinda ao programa da TV Surdo. Esperamos que a passagem do ano tenha sido da melhor forma. Esperamos também que 2022 seja um ano de muitas realizações. E por falar em realizações, nesta edição trazemos as expectativas das pessoas com deficiência para este ano. Mas para começar, vamos trazer uma breve avaliação desta camada social ao ano passado. Com o advento da pandemia da Covid-19, a situação das pessoas com deficiência ficou ainda mais crítica. Foi um ano mais difícil, mais crítica para a pessoa com deficiência. Tendo em conta a situação da pandemia, a pessoa com deficiência encontrou-se em casa e tinha-se o lema de fica em casa. A pessoa com deficiência ficava em casa. E se essa pessoa com deficiência fica em casa e não tem alguém capaz de comunicar alguma coisa que acontece para essa pessoa, o que seria dessa pessoa? Estamos a falar de desde o ano de 2019, estamos a avaliar. Esta é uma questão que expressa o sentimento das pessoas com deficiência e os motivos são claros, no entender de Inês André, funcionária da ação social. Se a Inês, para sair de casa, por exemplo, com deficiência visual, precisa de auxílio, e se aquela pessoa que deve auxiliar a Inês já tem medo de pegar a Inês, porque também tem medo de Covid, a Inês não pode sair porque a Inês está com deficiência visual. Fica em casa. Fica em casa, não tem nada para comer, não tem sabão nem para lavar as mãos para se proteger desse Covid. O que será da Inês? Com a Covid-19, as pessoas com deficiência tiveram muitos desafios, tais como o acesso à informação sobre a Covid. Isso prejudicou muito, principalmente as pessoas com deficiência visual e com deficiência auditiva. Então, é preciso melhorar a comunicação com as pessoas com deficiência, sobretudo em situações de emergência. O acesso à educação continua a ser a área apontada pelas pessoas com deficiência como sendo a mais crítica. A pessoa com deficiência é uma pessoa muito carenciada e com custos elevados e adicionais na vida dela. Então, eu acho que seria a pessoa que poderíamos olhar mais para ela, na situação em que ela está. Nós estamos a dizer que olhar para ela é lhe dar dinheiro todo dia, dar emprego. Dar emprego à pessoa com deficiência. Se a pessoa com deficiência estiver a trabalhar, vai se gerir pessoalmente sem precisar de modelo de caridade que existe aqui, que se faz. Porque o modelo de caridade não vai acabar com os meus problemas. O modelo de caridade desse caridade vai aumentar, porque vai me deixar com ansiedade. Todos os dias eu vou pensar que alguém há de me dar. Nós não queremos isso. Nós queremos emprego para nós avançarmos com aquilo que nós queremos. Nós também, pessoas com deficiência, temos projetos, temos plano de vida, temos plano de exceder até ao nível que os outros também se sentem bem. Queremos ter as nossas casas próprias, queremos ter também nossas viaturas, também queremos criar uma economia nossa, como qualquer pessoa cria a economia dela. O fraco acesso à educação tem como principal consequência barreiras no acesso ao emprego. A educação começa pela base e depois, desde o ensino primário até o ensino secundário, é um grande desafio. Para pessoas surdas poderem estudar, tem tido várias barreiras. Essas barreiras por quê? Por exemplo, temos os professores, temos lá os alunos estão a ser formados, os professores também não foram formados em línguas de sinais. Então, o surdo deve aprender, mas com estas barreiras... A educação é a base, é a porta de entrada para quase tudo na vida, não é? Uma pessoa com deficiência, se estiver educada, se estiver preparada, está também preparada para o mercado de emprego. E se a criança com deficiência ou a pessoa com deficiência, seja de que natureza, não tiver acesso à educação, esta pessoa, à partida, está prejudicada em relação ao seu futuro, quer para o mercado de emprego, quer para a vida social, nos termos gerais. Então, a educação é sempre a porta de entrada para a vida de qualquer pessoa e para a pessoa com deficiência em particular é sempre esta chave para o sucesso da pessoa. Outra área não menos importante é o acesso aos serviços de saúde. Porque muitas das vezes os concursos são lançados em jornais. Então,
uma vez que os concursos são lançados em jornais, ele não tem aquela capacidade de ler um jornal, por exemplo. Então acabamos entrando de novo para o acesso à informação. Ele primeiro, para estar inserido no mercado de emprego, ele precisa ter informação que, se calhar, numa empresa X estão a contratar. Ok. Vamos supor que o jovem com deficiência visual tem essa informação. Ele pode meter o seu currículo, até pode o currículo ser bonito e ele até pode ser aprovado. Mas, no dia da entrevista, quando se deparam que é uma pessoa com deficiência visual, eles acabam criando histórias e a pessoa acaba não sendo contratada. As pessoas com deficiência têm dificuldade de acesso à educação. Estas barreiras dificultam também o acesso ao emprego. As pessoas surdas, por exemplo, acabam desistindo da escola pelas dificuldades de comunicação com os professores, o que dificulta que elas entendam a matéria. O mesmo acontece com as pessoas cegas. Os materiais usados nas escolas não são acessíveis, o que dificulta que elas entendam a matéria. Devemos entender que estas dificuldades aumentam ainda mais quando a pessoa com deficiência é uma mulher. Portanto, ela tem desvantagem por ser uma pessoa com deficiência e desvantagem por ser uma mulher. A falta de acesso ao emprego torna a vida destas pessoas muito difícil. Quando se trata do acesso à saúde, lá também existem muitas barreiras. Muitas vezes vamos lá e encontramos o médico e esta comunicação tem sido muito difícil. Eu tenho que escrever, tenho que passar para o médico também responde, passa para mim. E às vezes tem tido uma pequena complicação, porque melhor seria estar a usar a língua de sinais, que é para comunicar-se com o médico, para explicar o que eu sinto, onde é que estão as dores no meu corpo. E isso fica mais fácil chegar em casa. E porque o que acontece é que essa falta de comunicação, podemos chegar em casa com os medicamentos, tomando esses medicamentos e em vez de melhorar, e a pessoa pode vir a piorar. No que concerne aos serviços de saúde, esse mesmo jovem não tem aquela informação básica que devia ter. E quando vai, por exemplo, a um centro de saúde, ele acaba vendo lá vários direitos seus violados, desde a recepção até o consultório. Por quê? Porque as pessoas também, o pessoal que serventuário, né, dos hospitais também não tem a informação, ou se tem a informação, acabam negligenciando e acabam tratando as pessoas com deficiência visual de forma discriminatória. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, existem em Moçambique perto de 728 mil pessoas com deficiência. Pois é, está refletido o sentimento de 727.620 pessoas com deficiência em Moçambique. Vamos a uma breve pausa e até já. Olá, eu sou a Carla. Adquiri a surdez e consigo falar com alguma dificuldade. Às vezes, vejo as pessoas a tentarem conversar comigo, mas elas nem sabem por onde começar. Neste vídeo, você vai aprender a comunicar com um surdo. Vamos lá! Estavas aonde? Bom, demoraste muito. Eu estava cansado de esperar. Muitas pessoas, quando conversam comigo, por saberem que eu tenho restos de audição, desatam a gritar para que eu lhes possa ouvir. Sempre que estiveres a conversar com uma pessoa surda, não grite. Fale num tom normal ou baixo, pois a percepção visual dos surdos é bastante aguçada, fazendo com que eles consigam captar as mensagens por meio da leitura labial ou pela expressão facial.
Tu ia conversar com quem? Falando de expressão facial, ao conversar com um surdo, não fique de lado. A conversa tem de ser frontal. Isto facilitará a leitura de toda a expressão facial ou corporal. Não sei com quem estava a falar e nem sei quem é ele, mas eu estou com fome. Vamos lá comer uma cena. Outra dica: você tem de ser muito breve nos discursos. Sempre fale frases curtas, simples e diretas. E para finalizar, vou deixar mais 2 dicas. Do mesmo jeito que um surdo, além dos sinais, usa expressões para comunicar, você também pode fazer o mesmo. Acabou? Acabou? Estou com fome. Vamos comer. E por fim, conte sempre com a ajuda da tecnologia para comunicar. Do WhatsApp, por exemplo. Faça videochamadas usando as mesmas dicas. Olá! Bem-vindo e bem-vinda de volta ao programa da TV Surdo. Depois da breve avaliação ao ano passado no que diz respeito à vida das pessoas com deficiência, vamos agora acompanhar o que esta camada social espera que seja o ano 2022. Em geral, a pessoa com deficiência ainda se sente excluída da sociedade e, por isso, espera mudanças profundas no presente ano. Ainda nesta senda da pessoa com deficiência, é que nós, as pessoas com deficiência, estamos já há muito tempo a falar sobre o mesmo assunto. E gostava que, a partir de hoje, que estamos aqui a falar, estamos a fechar o ano, que a sociedade tomasse em conta, a sociedade olhasse para nós e pensasse em nós, que se juntem e lutem pela mesma causa sobre a pessoa com deficiência. Porque a pessoa com deficiência não diria que está sendo injustiçada, mas a pessoa com deficiência, em algum momento, está sendo esquecida. Sendo esquecida porque, mesmo se olharmos para a questão do orçamento do Estado, ainda não temos um orçamento para assunto da pessoa com deficiência. O orçamento de assunto de pessoa com deficiência não é comprar meio de compensação. Nós, as pessoas com deficiência, estamos cansados de olhar para nós como pessoas que precisam de meio de compensação. Não! Nós não vivemos só de meio de compensação. Nós não vivemos só de, por exemplo, como estava a dizer, de modelo de caridade, de alguém sentir pena. Nós não queremos isso. Nós queremos que a sociedade nos assuma, o governo nos assuma, como pessoas iguais a qualquer uma, que também tem necessidades iguais a qualquer uma pessoa. E queremos ser integrados a partir de 2022. No ano em curso, as pessoas com deficiência esperavam ver melhoradas as suas condições nas diversas áreas sociais. A partir de 2022, nós gostávamos que olhassem para nós, o governo pensasse em nós, sobretudo na integração na área da educação e emprego. Nós queremos voltar para a TV Surdo, agradecemos ao governo pela implementação ou pela seleção ou por ter inserido as pessoas com deficiência na área do emprego e da educação. Porque se nós continuarmos nessa situação, quero acreditar que vamos contar em números e números de pessoas com deficiência que estão em casa, que estão sofrendo. Isso cria uma frustração. Gostaria de ver melhoradas as áreas da educação, emprego, saúde e o acesso à informação. Gostaria também de ver melhorada a acessibilidade. Na verdade, são várias áreas, mas estas são as principais. Há problemas muito sérios de acessibilidade nos edifícios moçambicanos.
Há coisas, por exemplo, que as pessoas com deficiência visual não podem fazer porque os edifícios não são acessíveis. Há coisas que as pessoas com deficiência físico-motora não podem fazer porque os edifícios não são acessíveis. Há serviços que os surdos não podem ter de forma confidencial porque os profissionais não estão preparados. São só alguns exemplos. As nossas fontes são unânimes em apontar a educação como área prioritária. Segundo elas, não basta incluir alunos com deficiência, é preciso melhorar as condições de ensino. Para além das formações profissionais que, por exemplo, o governo pode apostar, precisa-se também, para o caso, por exemplo, da deficiência visual, precisa-se de fazer-se muito esforço nesta questão de materiais, investir-se nesta questão de materiais, né? Materiais acessíveis para pessoas com deficiência visual, por exemplo. Não é? Assim como existem várias barreiras nas escolas, nas instituições públicas, não é? Para as pessoas com deficiência visual, por exemplo, acederem a estas instituições é muito complicado. Não é? Estamos a falar, não são todas as instituições que nós temos preparadas, não é? Com rampas, por exemplo. Muitas instituições ainda têm barreiras, então para uma pessoa com deficiência, para uma pessoa com deficiência é complicado ter acesso, por exemplo, a estas instituições e tantas outras coisas. Há muitas barreiras, ainda há muita coisa que deve se fazer, não é? Para, neste caso, a pessoa com deficiência no seu todo, não é? Sentir-se à vontade, tanto no campo profissional, assim como na escola, assim como na família. Sim. A educação é uma área muito crítica. Muitas pessoas surdas têm nível de educação muito baixo porque abandonam a escola, por causa de dificuldades na comunicação. Há que melhorar a comunicação nas escolas para incentivar muitos surdos a estudarem. É preciso também melhorar as matérias para as pessoas cegas. As pessoas com deficiência físico-motora e visual devem ser independentes nas escolas. Devem circular sem depender de ninguém. Devem ter acesso a livros sem dependerem de ninguém. Isto vai incentivar-lhes a frequentarem a escola. Quando elas estudam, elas têm mais facilidade de ter acesso à informação, podem ter formação profissional, podem ter acesso ao emprego e melhoram a sua vida. Já no sector da saúde, as melhorias passam pela capacitação dos profissionais da área. Como melhoria, sobretudo no acesso ao serviço de saúde, se calhar, estamos a ser repetitivos, mas tudo, eu acho que parte primeiro da sensibilidade do pessoal que trabalha nos hospitais sobre os direitos das pessoas com deficiência. Eles precisam de ser capacitados sobre essa matéria. E, para além das capacitações, eles devem sentir como seres humanos e ter reconhecimento de que nós não somos iguais, cada um tem as suas particularidades, mas essas particularidades não fazem daquela pessoa um ser desprezível. Estas são as expectativas das pessoas com deficiência em relação ao ano 2022. Entretanto, o país é signatário de vários instrumentos de proteção dos direitos das pessoas com deficiência. Mesmo a pensar nisso, conversamos com o advogado Ricardo Moures para entendermos um pouco do quadro legal em Moçambique e o estágio de implementação das convenções sobre os direitos das pessoas com deficiência. Acompanhe a peça. O advogado Ricardo Moures, ex-presidente da ADEMO, Associação das Pessoas com Deficiência de Moçambique, considera que os instrumentos de defesa dos direitos da pessoa com deficiência lançados em Moçambique podem ajudar a melhorar as condições de vida desta camada social, porém, precisam de ser postos em prática. Quem fala da convenção fala de outros instrumentos, não é? Podemos falar do decreto 53 de 2008, de 30 de dezembro, sobre acessibilidade, um instrumento bastante
moderno, um instrumento tecnicamente bem desenhado. E hoje estamos a falar desta proposta de lei que foi depositada junto à Assembleia da República, que ainda não foi aprovada porque também lembro-me que nós, pessoas com deficiência, tivemos que nos levantar para dizer que, olha, esta proposta de lei não ia ao encontro das nossas expectativas. Felizmente houve envolvimento de vários segmentos, tivemos envolvimento dos advogados, tivemos envolvimento de juízes e próprias pessoas com deficiência através do FAMOD, que fomos debatendo, fomos corrigindo, só que infelizmente à medida que íamos submetendo este instrumento de volta ao governo, em particular ao Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, íamos notando que algumas coisas não avançavam, continuavam a ser aquela proposta que lá estava. A razão pela qual acreditamos que nesta legislatura provavelmente não seja possível, porque daqui a nada as sessões do Parlamento vão ser interrompidas, não é? Vão ser interrompidas, mas acreditamos que no próximo ano provavelmente a proposta de lei de proteção das pessoas com deficiência será aprovada. Moreira considera a educação inclusiva uma área prioritária. Quando falamos de acesso à educação para pessoas com deficiência ou com pessoas com necessidades educativas especiais, temos que ter em conta que não é a criança com deficiência que deve adaptar-se à escola, mas sim a escola que deve adaptar-se à criança com necessidades educativas especiais, não é? No sentido de que a criança tem que encontrar na escola um ambiente preparado para lidar com de acordo com as suas especificidades. A criança tem que encontrar na escola o professor preparado para lidar com as suas dificuldades, com a sua deficiência. Com o lançamento da Estratégia de Educação Inclusiva, a 3 de dezembro de 2021, o advogado Ricardo Moreira espera ver melhoradas as condições de aprendizagem dos alunos com deficiência. Esperamos que esta estratégia realmente venha minimizar ou resolver os problemas da pessoa com deficiência, em particular da criança com deficiência. Porque a educação é a base, é a porta de entrada para quase tudo na vida, não é? Uma pessoa com deficiência, se estiver educada, se estiver preparada, está também preparada para o mercado de emprego. E se a criança com deficiência ou a pessoa com deficiência, seja de que natureza, não tiver acesso à educação, esta pessoa, à partida, está prejudicada em relação ao seu futuro, quer para o mercado de emprego, quer para a vida social, nos termos gerais. Então, a educação é sempre a porta de entrada para a vida de qualquer pessoa, e para a pessoa com deficiência em particular é sempre esta chave para o sucesso da pessoa. Daí que a educação inclusiva, na nossa opinião, tem que ser uma educação inclusiva de qualidade, com os materiais preparados para as tipologias de deficiência, com os professores preparados em termos pedagógicos, em termos de metodologias de ensino, para lidar com a criança com necessidades educativas especiais. Moreira chama a atenção para um maior envolvimento das associações de pessoas com deficiência na monitoria da implementação dos instrumentos de proteção dos direitos da pessoa com deficiência. Então, nós acreditamos que com o lançamento desta estratégia, um passo está dado. O importante é sair do papel, sair do conteúdo desta estratégia para poder beneficiar a várias pessoas com deficiência. E é preciso também que nós, como pessoas com deficiência, organizações de pessoas com deficiência, não nos acomodemos apenas com a existência deste instrumento, deste documento. Precisamos de ir monitorando a vários níveis para ver como é que será implementado ao longo dos anos esta estratégia.
O acesso aos serviços básicos de saúde é outra preocupação de Ricardo Moresse. O próprio contacto, só o contacto inicial entre a pessoa com deficiência, principalmente com deficiência auditiva, com deficiência visual, já é uma barreira o contacto para com o enfermeiro, para com o médico, não é? Se falarmos da deficiência auditiva, a situação torna-se cada vez mais preocupante porque a comunicação praticamente é barrada. O médico, o enfermeiro não está preparado para lidar, por exemplo, com uma pessoa com deficiência auditiva. É preciso alguém, intérprete de língua de sinais, para facilitar esta comunicação. E se estivermos perante uma pessoa com deficiência visual, por exemplo, não tem a possibilidade de ler a receita, não tem a possibilidade, é inacessível a receita que é escrita numa linguagem comum, não é? É preciso que esta receita seja decifrada para que a pessoa com deficiência visual possa perceber o que é que está lá, não é? Então, e não só isto, temos visto várias vezes que o elemento de discriminação está assente, né? Se as pessoas ditas normais passam porque passam nas nossas unidades sanitárias e a situação é crítica ainda para a pessoa com deficiência. O acesso à informação e ao emprego também fazem parte das áreas prioritárias que as pessoas com deficiência querem ver melhoradas. Vamos a mais uma aula de língua de sinais de Moçambique. Olá, bem-vindo e bem-vinda à aula de língua de sinais de Moçambique. Hoje vamos ensinar-lhe a diferença entre Libras e língua de sinais de Moçambique. Libras é a língua brasileira de sinais e é baseada na realidade do Brasil. Ela é diferente da língua de sinais de Moçambique, que é usada pelos surdos em Moçambique. Então, não use Libras para referir à língua de sinais no nosso país. Em Moçambique, os surdos usam a língua de sinais de Moçambique. Vamos juntos dizer língua de sinais de Moçambique. Repita, língua de sinais de Moçambique. Não se esqueça de exercitar aí em casa. Até o próximo programa. Estas foram as últimas imagens do programa da TV Surdo de hoje. Nós voltamos daqui a 7 dias.